Já estamos aqui na página principal do Python, que é www.python.org, e vamos aqui na seção de Downloads, então, para fazer o download do Python. No meu caso, eu estou utilizando o ambiente Windows e a versão atual disponível para o Python é a versão 3.13.1. Então, clicamos neste botão aqui e vamos salvar, então, o arquivo Python 3.13.1 na pasta de Downloads ou em qualquer outra pasta que você desejar. Então, o download aqui já foi concluído, nós podemos clicar aqui neste arquivo para dar início à instalação do Python. Essa aqui é a primeira tela, então, do instalador. Vamos marcar esse Add Python to Path para termos o Python disponível na linha de comando para usar via terminal. Vamos clicar em Install Now e aguardar o processo de instalação do Python. A instalação do Python, então, ela foi feita com sucesso. Podemos fechar esta janela. Para verificar que a instalação foi feita com sucesso, vamos clicar aqui no Iniciar do Windows e abrir o terminal. Então podemos digitar aqui terminal, clicamos aqui nesta opção e vai ser aberto então o terminal do PowerShell. Podemos digitar o comando Python --version e damos um Enter. Veja então que foi retornada a versão Python 3.13.1 que acabamos de instalar, então está tudo correto. Então agora que o ambiente está pronto, vamos ver o básico da sintaxe do Python. Uma das grandes vantagens do Python é que ele é super simples e fácil de entender. Em Python, a gente não precisa declarar o tipo das variáveis, ou seja, você pode começar a usar variáveis diretamente. Então vamos iniciar o interpretador do Python diretamente aqui na linha de comando. Se você quiser utilizar o Visual Studio Code, você pode assistir o outro vídeo do meu canal, que ensina então a fazer a instalação do Visual Studio Code. Então, para iniciar o interpretador do Python, digitamos apenas Python, sem nenhuma opção, e damos um Enter. Então aparece esse sinal aqui de 3 maiores, esperando então algum comando do Python. Com relação às variáveis, eu posso digitar nome, espaço, igual, espaço, abro uma aspas e boto, por exemplo, Ana, e fecho aspas. Então aqui eu criei uma variável chamada nome e armazenei o valor Ana nela. Se eu quisesse mudar para um número, bastaria escrever, por exemplo, uma outra variável idade, espaço igual, espaço 25. O Python ele entende o tipo automaticamente. Ele sabe que esse nome aqui é uma string, ou seja, um texto, e a idade é um número inteiro. O Python também tem outros tipos básicos, como números e decimais, que chamamos de float. Então, por exemplo, nós podemos criar aqui uma variável chamada altura igual a 1.75. Então, por ter esse ponto, ele sabe que é um número decimal, que no Python é chamado de float. Vamos falar um pouco agora sobre as operações matemáticas. O Python ele permite fazer cálculos simples, como adição, subtração, multiplicação e divisão. Por exemplo, se você escrever soma igual a 5 mais 3, o valor de soma será 8. Então nós podemos digitar apenas soma aqui no terminal, que ele retorna o resultado dessa operação matemática. Para levar um número ao quadrado, nós podemos utilizar 2 asteriscos. Por exemplo, eu posso fazer diretamente aqui, não preciso nem atribuir a uma variável, 2 asterisco asterisco 3, dar um Enter que ele retorna o resultado de 8 também. Outro detalhe muito importante em Python são os comentários. Nós utilizamos o hashtag para adicionar comentários ao nosso código. Isso ajuda a explicar o que o código está fazendo. E o Python, então, ele vai ignorar qualquer coisa que esteja depois desse hashtag. Então, não vai ser executado pelo interpretador. Por exemplo, eu posso botar um hashtag, isso é um comentário, dar um Enter que nada vai ser executado. Eu vou rodar um clear aqui para limpar o nosso terminal. E vamos agora explorar as estruturas de controle do Python, que são super importantes para tomar decisões e repetir ações no seu código. Vamos começar com as condicionais. Imagine que você quer verificar se uma pessoa é maior de idade. No Python nós utilizamos o comando if, elif e else para isso. Então vamos declarar uma variável aqui, que nós já aprendemos, idade igual a 18, por exemplo. Depois então vamos fazer um if, idade. E aqui nós podemos utilizar os operadores de comparação. Eu quero testar se essa pessoa é maior de idade. Então eu faço if idade maior ou igual a 18. E botamos um 2 pontos, que é a sintaxe do if. E eu posso então colocar aqui um print, que é para escrever na tela. Print, você é maior de idade. Depois nós podemos botar um else e botar um print, você não é maior de idade. Então aqui o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um teste. Se a idade maior ou igual a 18, vai imprimir esse texto na tela. Se não for maior ou igual a 18, vai imprimir este outro texto na tela aqui. Então podemos dar um Enter aqui ao final
E a resposta desse pequeno programa é: você é maior de idade, pois então a idade que declaramos foi 18. Então é maior ou igual. Essa condição aqui foi verdadeira e essa linha é executada. A outra, ela é ignorada. Perceba também que o Python ele usa a indentação, que são esses espaços aqui antes do print para organizar o código. Então, isso é bastante importante, que devemos obedecer à indentação posta pelo Python. Agora vamos falar um pouco sobre os loops, que são uma forma de repetir comandos. O Python ele tem duas estruturas principais para loops, que é o for e o while. Com o comando for, a gente percorre uma sequência de itens como uma lista de números. Digitamos for espaço i, que é o nome da variável que vai ser utilizada no loop. Botamos in, que é outra palavra reservada do Python, e vamos usar a função range. A função range ela aceita dois parâmetros, um parâmetro da onde nós queremos começar a contar, no caso do 1, e vamos contar até o 6, porque esse 6 ele não vai ser incluído na contagem, ele vai parar um antes, então ele vai parar no 5. Botamos dois pontos e escrevemos print i. No momento que rodamos esse código, então é impresso 1, 2, 3, 4 e 5. Já o outro comando de loop, que é o while, ele repete uma ação enquanto uma condição for verdadeira. Então vamos fazer um exemplo aqui de como somar valores até atingir um certo limite. Então vamos declarar aqui uma variável soma igual a 0. Podemos botar o while soma menor do que 10, ou seja, nós vamos ficar rodando este código aqui embaixo enquanto essa soma menor do que 10 for verdadeira. Vamos fazer um soma mais igual a 1, ou seja, nós estamos incrementando a soma de 1 em 1 dentro deste loop e vamos imprimindo resultados de soma enquanto isso. Podemos iniciar o programa aqui e ele é rodado então imprimindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então nós vamos incrementando esse soma de 1 em 1. Enquanto a soma for menor do que 10, ele vai sendo executado. Agora vamos falar sobre funções. Em Python, as funções elas nos ajudam a organizar o código em blocos reutilizáveis, que realizam tarefas específicas. Isso facilita a leitura e a manutenção do código, além de evitar repetições. Para criar uma função em Python, nós utilizamos a palavra reservada def, seguida do nome da função e dos parênteses. Então vamos fazer um exemplo básico de uma função que soma dois números. Então eu vou digitar a palavra reservada def, espaço, o nome da função que eu quero, posso chamar de soma, e vamos especificar os parâmetros que essa função recebe. Então eu quero dois parâmetros, vamos chamar de a e b, poderia ser x, y também, tanto faz. Damos dois pontos e colocamos aqui um return. Nós vamos estar somando o conteúdo de a com o conteúdo de b. Então, aqui nós criamos essa função chamada soma, recebe esses dois parâmetros a e b, ela retorna a soma desses dois valores usando esse comando return. Isso significa que quando a gente chamar essa função, ela vai nos dar o resultado da soma. Então vamos utilizar essa função, eu vou criar aqui uma variável resultado que vai ser igual. Aí aqui vamos chamar então essa função soma, basta botar soma e os números entre parênteses que queremos somar. Por exemplo, eu quero somar o 5 e o 6. Posso dar um print no resultado e temos o resultado de 11, ou seja, 5 mais 6 deu 11. Podemos usar o print ou aqui na linha de comando podemos utilizar diretamente a variável e um enter. Nós também podemos criar funções sem esse return, apenas para executar comandos. Por exemplo, eu posso criar aqui uma função saudação, dois pontos, e ela não vai retornar nada. Vai fazer somente um print ou outras ações. Então, olá, seja bem-vindo. E no momento que eu rodar essa função aqui, eu chamo ela saudação, ela não está retornando nada, mas ela vai executar tudo que estiver lá dentro do seu conteúdo. Agora vamos falar sobre duas estruturas de dados super úteis no Python, que são as listas e os dicionários. As listas, elas permitem que a gente armazene vários valores em uma única variável. Você pode pensar em uma lista como uma coleção de itens organizados em uma ordem específica. Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma variável chamada nomes, eu abro colchetes, e vamos criar uma lista então de texto, uma lista de string. Eu vou botar o primeiro nome, Ana, vírgula, Bruno, vírgula, Carla. E fechamos aqui com o colchetes. Então aqui essa variável nomes, ela armazena 3 strings, a Ana, o Bruno e a Carla. Podemos acessar cada item dessa lista pelo índice, onde o primeiro item está no índice 0. Então, por exemplo, eu posso botar aqui um print
o nome da variável, nomes. Se eu não botar nada, ele retorna todos os nomes armazenados. Agora, se eu quiser retornar o primeiro, eu boto nomes e aqui entre colchetes eu especifico o índice que eu quero acessar. As listas elas sempre começam no índice 0, então a Ana está no 0, o Bruno está no 1 e a Carla está no 2. Então se eu botar aqui nomes de 0 e fechar aqui então meu parênteses, ele vai retornar apenas este primeiro nome aqui, que é a Ana. Também podemos adicionar novos elementos à lista com o método append. Vamos adicionar mais um nome, nomes, ponto, chamar a função append das listas, e entre parênteses, então, eu adiciono um novo nome, por exemplo, Diego. Se formos imprimir a nova lista, vemos que foi adicionado o Diego ao final. Então agora essa nossa lista está com 4 elementos. E da mesma forma nós podemos remover um item com o método remove. Eu posso dizer que eu quero remover a Ana. Então eu posso vir aqui, botar nomes.remove, que é a função da lista que remove os itens. E vamos dizer que eu quero remover a Ana. Dou um Enter. E se eu imprimir aqui a lista, a Ana já não está mais presente. Agora vamos ver os dicionários. O dicionário ele é uma estrutura que armazena dados em pares chave-valor, o que permite organizar as informações de uma forma mais flexível. Então vamos criar um dicionário aqui para armazenar dados de uma pessoa. Então eu vou criar aqui a variável pessoa, ela vai ser um dicionário. Então o dicionário a gente abre e fecha agora, em vez de colchetes, nós utilizamos os chaves. A minha chave nome e o valor dela é Carlos. Então, são pares de chave e valor. Chave aqui o nome, 2 pontos, o valor dessa chave. E para múltiplas chaves, então, nós vamos separando por vírgula. Vamos botar a idade do Carlos, vamos botar a cidade, São Paulo. E para terminar o nosso dicionário, fechamos aqui com o fecha-chaves. Então aqui essa variável pessoa, ela é um dicionário com 3 pares. Para acessar um valor, nós usamos a chave correspondente. Então se eu quiser acessar o nome dessa pessoa, eu posso aqui botar pessoa. E agora entre colchetes nós especificamos a chave que queremos acessar. Por exemplo, entre aspas, o nome dessa pessoa. E é retornado então o nome Carlos. E assim como as listas, nós podemos adicionar novos pares a um dicionário. Se quisermos, por exemplo, adicionar um país, nós podemos fazer da seguinte forma. Posso botar aqui pessoa e especificar entre colchetes país. Botar um valor como se estivéssemos atribuindo a uma variável normal. Brasil, para ver o conteúdo então da variável pessoa, que é um dicionário, então agora nós temos o nome, a idade, a cidade, e adicionamos por fim aqui o país Brasil. Agora que já cobrimos o básico de variáveis e estruturas, vamos ver um dos pontos mais poderosos do Python, que é a importação de bibliotecas. Python tem uma biblioteca padrão gigantesca e muitas bibliotecas criadas pela comunidade, o que facilita o desenvolvimento, pois você pode reutilizar funções e ferramentas prontas. Para importar uma biblioteca, nós utilizamos o comando import, seguido então do nome da biblioteca. Então se eu quiser importar essa biblioteca math, ela é uma biblioteca com várias funções matemáticas. Então nós digitamos o comando import espaço o nome da biblioteca. O nome da biblioteca neste caso aqui é math. Eu posso fazer uso de uma dessas funções. Vou criar aqui uma variável resultado e vou chamar o método dentro dessa biblioteca math. Lá dentro eu tenho um método chamado sqrt, que é square root, que calcula a raiz quadrada do número que passamos aqui como parâmetro. Então aqui eu posso botar a raiz quadrada de 25 e imprimir o resultado. 5 é a raiz quadrada do 25. Nós temos algumas constantes armazenadas nessa biblioteca math. Por exemplo, nós temos o valor do π. Se eu digitar math.π, é nos retornado então o valor do π. Uma outra maneira de usar a bibliotecas é importando apenas uma função específica. Neste caso aqui nós importamos toda a biblioteca, ou seja, todas as funções disponíveis nessa biblioteca math. Então se eu quiser usar apenas essa função do square root, nós podemos fazer a seguinte declaração. Então from math, ou seja, da biblioteca math, eu quero importar a função sqrt. E fazemos o código exatamente igual. Resultado. Só que aí, em vez de usar aqui esse math ponto, nós não precisamos especificar este math. Nós utilizamos diretamente o método square root. Podemos imprimir aqui o resultado que vamos ter exatamente a mesma saída. Agora vamos ver alguns dos principais métodos para manipular strings em Python, que são super importantes para lidar com textos de forma prática e eficiente. Vou criar a variável texto e vamos botar aqui olá Python. Com essa variável texto, nós podemos aplicar vários métodos úteis.
Um dos métodos mais comuns é o upper, que transforma todos os caracteres em maiúsculos. Então eu posso aqui dar um print na minha variável texto e chamar o método upper. Todo o texto foi passado para maiúsculo. Da mesma forma, nós temos o método lower, que faz exatamente o contrário. Então eu posso botar aqui um print texto lower, que vai converter então tudo para minúsculos. Um outro método útil é o replace. Ele permite substituir parte do texto. Por exemplo, se quisermos trocar o Python por mundo, nós podemos escrever da seguinte forma. Vou botar aqui uma outra variável, texto modificado, igual ao texto, que é a nossa variável original, chamar o replace, e eu quero então trocar o Python por mundo. Então nós especificamos quem nós queremos trocar e o novo valor. E posso imprimir aqui o texto modificado. E vamos ter então o resultado de Olá Mundo. Nós também podemos verificar se uma string contém uma certa palavra usando um operador in. Vamos verificar se a palavra Python está presente então na nossa string original, que é o texto. Então eu posso botar if Python, utilizar o operador in, se ele está presente em texto. Se ele estiver em texto, nós podemos imprimir aqui um print, a palavra Python está presente no texto. O if então ele retorna verdadeiro, pois temos a palavra Python dentro dessa variável texto. Se botássemos em minúsculo, ele não iria achar. Por exemplo, se botasse aqui apenas Python, vou rodar aqui, nada vai ser exibido, pois ele é case sensitive, ou seja, ele vai verificar exatamente a mesma grafia aqui que utilizamos dentro da variável. Como aqui está o P em minúsculo, ele não executa este print aqui, pois essa condição retornou falso. Agora então vamos falar sobre o fatiamento de strings, que é uma forma muito poderosa de extrair partes de uma string. Nós podemos utilizar a notação dos colchetes para fazer esse fatiamento. Então vamos dizer que eu queira apenas retornar a palavra olá dessa minha string de texto. Nós podemos fazer da seguinte forma. Vou declarar uma variável fatia e pegar do texto apenas os caracteres que eu quero. Então eu tenho que utilizar essa notação de colchetes, onde o primeiro número é da onde nós queremos começar a cortar. Botamos um 2 pontos e o índice final onde queremos cortar. As strings, assim como as listas, elas começam em 0. Então este O aqui está na posição 0, o L na 1 e o A na 2. Esse 3 aqui é o limite superior que não é incluído. Então, no momento que eu rodo este comando aqui, a fatia retornou então apenas essa parte olá da string. Então, para finalizar, vamos juntar tudo o que vimos em um pequeno projeto, uma calculadora bastante simples, que realiza as operações básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Primeiro, então, vamos definir uma função chamada calculadora, def calculadora. Ela vai, então, receber dois números, um num1 e um num2, e um operador. Esse operador ele vai ser uma string que vai ser mais ou menos o asterisco para representar a multiplicação ou a barra para representar então a divisão. Então eu dou 2 pontos aqui e vamos ver o operador que foi passado. Se o operador if operador igual a mais, nós vamos retornar dessa função a soma dos números que foi passado, ou seja, return num1 mais num2. Agora, elif, esse elif é o se não. Se o operador for igual a menos, nós vamos então retornar o número 1 menos o número 2. Vamos fazer um outro elif, operador igual ao asterisco. Vamos retornar então o num1 vezes o num2. Por fim, vamos ver se o operador passado foi uma barra. Nós vamos retornar então a divisão dos dois números. Num1 dividido por num2. Aqui eu tenho que botar o num2 junto. E podemos botar um else final. Se não for nenhum desses caracteres passado, mais ou menos o asterisco ou a barra para representar a divisão, nós vamos retornar que o operador passado então é inválido. E terminamos a declaração da nossa função. Então agora vamos testar essa função. Vou criar aqui uma variável resultado e vou chamar a calculadora passando dois números, o 10, o 5 e a operação que eu quero realizar. Vamos dizer que eu quero fazer uma soma. Vamos passar o mais. Então vamos imprimir a variável resultado. Deu 15, foi bem certinho. Aqui, para não precisar digitar de novo no PowerShell, nós podemos clicar a setinha para cima para repetir o comando. Então, se eu quiser fazer uma subtração e imprimir aqui o resultado, nós temos 5. Se eu fizer uma multiplicação, nós vamos ter o 50. Se eu quiser fazer uma divisão, nós temos 2. Agora, se eu passar algum outro caractere qualquer, um X aqui, por exemplo, ele vai
retornar operador inválido, pois ele não se encaixou em nenhum desses operadores aqui. Esse if ele testou se era o mais, se não menos, se não asterisco, se não divisão, e em qualquer outro caso, não sendo nenhum desses, ele retorna então essa opção aqui, operador inválido. A calculadora ela não vai funcionar, ela vai apenas retornar operador inválido. Podemos tornar a calculadora mais dinâmica, pedindo para o usuário entrar com um número, com a operação que ele quer fazer e o segundo número. Para isso eu posso digitar aqui a variável num1 e vamos botar aqui um float, input, digite primeiro número. Então aqui aparece esse prompt para entrar com o primeiro número. Essa função input é a que está fazendo isso. No momento que nós entramos com o número, ele vem como texto. Então nós precisamos converter esse texto para número, utilizando então essa função float. Então vou entrar com o primeiro número, 8. Depois nós podemos pegar aqui o operador. O operador, nós não precisamos converter ele para número, pois ele já vai ser uma string. Então nós podemos botar aqui apenas input, digite o operador. E podemos aqui especificar o mais, o menos, o vezes e a divisão aqui para facilitar para o usuário. Então vem esse prompt. Vamos dizer que nós queremos fazer uma multiplicação, então boto um asterisco. Esse asterisco então foi armazenado aqui nessa variável operador. Podemos fazer a mesma coisa para o número 2. Então digite aqui o segundo número. Então vamos dizer que eu quero o número 13. Então nós temos armazenado agora na variável num1 esse 8 que foi digitado pelo usuário, o operador, o asterisco, então que representa a multiplicação, e o número 2 foi digitado 13. E podemos chamar a nossa calculadora. Resultado igual calculadora, passando o número 1, o número 2 e o operador. Então passando todas essas variáveis para a calculadora. E podemos ver o resultado final, que foi 104, que é a multiplicação de 13 vezes 8. Então assim chegamos ao final do nosso vídeo aprendendo Python rapidamente. Espero que você tenha encontrado informações úteis e que agora se sinta mais confortável para começar a programar em Python. Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E se tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo, ficarei feliz em ajudar. Muito obrigado por assistir e até a próxima!